Muito boa tarde a todos, queridos participantes desta nossa SOIAA Connect, deste ano de 2021, um evento muito tradicional, reunindo aí a coletividade de profissionais de engenharia, agronomia e áreas tecnológicas afins. Temos uma grande alegria de estar nesse momento reunidos aqui com 3 grandes especialistas para tratar de assuntos relacionados com educação dentro de uma perspectiva de sociedade digital. Ou seja, como se fará a melhor formação dos futuros profissionais e como os profissionais, vamos dizer, podem retransmitir esses conhecimentos àqueles que estão sob seus cuidados aí na área de educação. Então, inicialmente, nós vamos começar com uma apresentação do engenheiro Paulo Scridelli. Ele se apresenta no vídeo que passaremos a seguir. Então, teremos aí, para não retardar, daremos a passagem imediatamente ao vídeo do Paulo Scridelli. Desejamos aí um excelente evento a todos, esperamos que realmente seja uma contribuição importante. Muito obrigado por enquanto, depois voltamos. Olá, boa tarde a todos, aos meus colegas aqui nesse painel, ao engenheiro Áureo, que será nosso mediador, e a toda a audiência que nos acompanha online. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, mais especificamente para debater o tema da educação na era digital. O meu nome é Paulo Scridelli, eu sou engenheiro mecânico, um entusiasta da área de tecnologia, onde trabalho há mais de 25 anos, e pretendo contribuir aqui hoje com esse olhar justamente mais focado nas soluções tecnológicas que são cada vez mais importantes no mundo da educação. Mas eu quero começar aqui dando um pouco do contexto sobre essa era digital que vivemos. Alguns elementos da sociedade, da indústria, que moldam as necessidades da área de educação e formação profissional. O que chamamos de era digital se refere a um período cujas bases começaram por volta da década de 1970, com invenções como o microprocessador, as redes de computadores, a fibra ótica e o computador pessoal. Conforme a gente pode acompanhar aqui à esquerda no slide, na evolução dos padrões de produção, nós temos a primeira revolução industrial, que chega quase ao final do século XVIII, com o uso de vapor na produção mecânica. Depois, em 1870, tem início a produção em grande escala baseada na eletricidade, que caracteriza a segunda revolução industrial. E já por volta de 1969, com a informática, começamos a programar as máquinas, o que resultou no início de uma progressiva automatização. É o início da terceira revolução industrial e da transição da era industrial para a era digital. Finalmente, o que entendemos como quarta revolução industrial ou indústria 4.0 surge a partir da mistura de técnicas de produção de vanguarda com alguns sistemas inteligentes que se integram com as organizações e as pessoas. E os pilares dessa nova indústria são a difusão de tecnologias como a computação em nuvem, a internet das coisas, os robôs autônomos, a realidade aumentada, entre outras, além do uso intensivo de dados. E nesse aspecto dos dados, é uma era que chamamos também de era exponencial. A gente vê aqui alguns números bastante expressivos, de alguns exemplos aí como o uso do YouTube, do Facebook, outras redes sociais, volumes de transações pela internet. Estima-se que cerca de 40 trilhões de gigabytes de dados foram gerados no mundo somente no ano passado. Falando aqui um pouquinho do contexto dessa mudança para a era digital, ela traz alguns reflexos em vários aspectos da nossa sociedade, como a preocupação com a experiência individual dos clientes, o uso do Big Data como ferramenta de personalização e uma dinâmica de mudanças que exige uma grande capacidade de adaptação das empresas. E nesse contexto, as empresas passam
a rever suas cadeias de valor. Começam a automatizar atividades repetitivas. Os profissionais precisam, então, se adaptar a um processo contínuo de mudança e de aprendizado. Cursos tradicionais precisam ser revistos. E o mercado de trabalho muda também. Surgem novas profissões e os vínculos de trabalho passam a ser cada vez menos definitivos e mais atrelados a projetos e iniciativas. E entrando já mais diretamente no tema da educação, eu trouxe aqui uma primeira reflexão do historiador israelense Yuval Harari. Ele ficou muito conhecido a partir de 2008, com algumas obras como Sapiens e Homo Deus. E depois, em 2018, publicou uma nova obra chamada 21 lições para o século XXI. Nessa obra, o Harari levanta a ideia dos 4 Cs, que são o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade, como sendo os princípios que devem ser os orientadores do currículo do futuro. Segundo ele, a única constante no horizonte é a mudança. E, diante disso, os alunos devem aprender habilidades que possam ser aplicadas a contextos diferentes, podendo assim lidar com as constantes mudanças que estão por vir. Um outro conceito interessante para o tema da educação no mundo de hoje é o Long Life Learning, ou seja, o aprendizado ao longo da vida. Aqui, mais uma vez, a ideia é que em um mundo com tantas mudanças, cada vez mais rápidas, a educação formal das escolas se torna cada vez mais insuficiente. Então deve partir dos próprios alunos e até dos profissionais já no mercado de trabalho uma busca contínua, voluntária e automotivada por atualização e por novos conhecimentos. No mundo corporativo de hoje, esse inclusive é um tema cada vez mais crítico, não só para garantir atualização e produtividade dos profissionais, mas até como ferramenta de motivação e de retenção. A gente conceituou agora há pouco o que significa a indústria 4.0. E vamos falar agora de educação 4.0. O que vem a ser isso, né? A educação 4.0 é como a educação é impactada e responde às necessidades dessa indústria. Então, relembrando alguns dos principais pilares que impactam nessa educação, a gente tem conectividade dos sistemas e facilidade de acesso ao conhecimento, a inteligência artificial, a automação e sistemas robotizados, novas mídias e o Big Data, a própria velocidade de inovação e o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos constantes como um requisito importante para todos os profissionais e alunos. E falando dessa educação 4.0, é importante destacar aqui alguns dos seus principais pilares, né? Um deles é a questão da tecnologia como uma grande aliada, tanto aplicada no ensino à distância, quanto na própria sala de aula. Um outro aspecto também bastante relevante é uma mudança no papel do professor, que passa a ter novas habilidades e atuar também como um orientador, alguém que estimula o pensamento crítico, além de ser aquela pessoa que transmite o conhecimento. O tema do ensino continuado, que a gente falou há pouco, né, no conceito de Long Life Learning, aparece aqui novamente. A questão do uso de metodologias mais ativas, né, trazendo temas mais do dia a dia para a sala de aula, criando situações de aprendizado pela execução, que é o tema da cultura maker, com metodologias como aprendizado baseado em problemas, sala de aula invertida, enfim, novas maneiras de estimular o aluno na sala de aula e com o uso de todas essas novas metodologias, de tecnologias aplicadas, com um novo papel do professor, uma redução de fronteiras. Você tornar o estudante mais ativo, mais protagonista,
você poder ter um mix com um volume maior de aulas práticas, você poder disponibilizar conteúdos previamente às aulas para que os estudantes possam se preparar melhor. Enfim, uma série de conceitos que tornam a educação 4.0 mais adequada para a nova realidade do mundo que a gente vive hoje, da nossa era digital. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que é uma ilustração de uma aplicação prática da Cultura Maker. É uma iniciativa chamada Inventura, que foi desenvolvida a partir de um acordo de cooperação entre a Positivo Tecnologia do Brasil e a Microbit Foundation, que é uma entidade inglesa sem fins lucrativos. Falando especificamente do uso de tecnologia na educação, quais são então as vantagens e os principais benefícios associados? Em primeiro lugar, a oportunidade de utilização de uma linguagem de ensino mais atraente, com elementos mais próximos da realidade do aluno, com uso de conteúdos online, por exemplo, elementos de multimídia, gamificação, chatbots, ferramentas de mídias sociais, enfim, ferramentas que potencializam o nível de engajamento. Um outro aspecto interessante é poder propiciar um maior nível de colaboração entre professor e aluno e entre os próprios alunos, através de ferramentas que facilitam essa dinâmica. O aluno pode também conseguir uma maior liberdade de navegar por conteúdos em diferentes formatos, de forma síncrona ou assíncrona, em momentos de sua maior conveniência. E com a utilização das plataformas de ensino integradas, se torna possível acompanhar cada passo do aluno, entender seu progresso, seus pontos de dificuldade e criar experiências personalizadas. Algumas soluções hoje, inclusive, já estão ligadas à inteligência artificial e automaticamente sugerem conteúdos customizados, por exemplo, de acordo com o desempenho do aluno. Mais adiante a gente vai explorar melhor algumas dessas ferramentas. Eu montei aqui uma nuvem de tags com alguns termos relacionados aí a algumas tecnologias, algumas ferramentas que são as principais já em uso na educação, e a gente vai explorar na sequência algumas delas, como o e-learning, a robotização, inteligência artificial, gamificação. A ideia é conceituar um pouquinho essas ferramentas e também trazer alguns exemplos na sequência. Começando aqui falando sobre learning, esse hoje é um conceito que é bastante difundido e de uma maneira muito simples pode ser definido como uma educação ou treinamento entregue de forma eletrônica. Isso pode acontecer de diversas formas. Pode ser desde soluções baseadas em slides até sistemas especializados em soluções gravadas ou soluções transmitidas ao vivo. Pode incluir animações, podcasts, vídeos. A utilização desses sistemas pode ser feita e é feita na maior parte dos casos de maneira remota. A maior parte deles permite um bom nível de flexibilidade, de personalização, e pode trazer junto com as plataformas algumas soluções periféricas, como chats, e-mails, fóruns, integrações com redes sociais, chatbots, enfim.
Os e-learning se transformaram em grandes plataformas, muitos deles, que inclusive foram aí bastante difundidos e tiveram sua adoção bastante acelerada com o tema da pandemia de Covid. Aqui ao lado a gente tem alguns exemplos de plataformas, inclusive algumas delas aqui utilizadas por algumas escolas e universidades aqui no Brasil. Uma outra família de soluções que tem sido muito utilizada por instituições de ensino são os bots. Através deles, você pode, em muitas situações, substituir interações humanas por soluções de autosserviço, inclusive com o uso de linguagem natural. Eles podem ser utilizados tanto em atividades para apoio e informações ao aluno, quanto tarefas administrativas. Isso com disponibilidade de 24 horas por dia e custos reduzidos na maior parte dos casos. Muitas vezes requerem também um trabalho de curadoria para aprimorar a qualidade das interações, mas podem também já estar integrados a soluções de inteligência artificial e assim conseguindo entregar cada vez mais personalização e eficiência nas respostas. Outras tecnologias já em uso em algumas instituições são a realidade virtual e a realidade aumentada. A realidade virtual é uma experiência simulada de forma digital, normalmente com o uso de óculos especiais, como esse Google Cardboard que está aqui no rodapé da apresentação. Exemplos de uso podem ser visitas guiadas a museus históricos, ou simulações para facilitar a compreensão de conceitos tridimensionais em aulas de matemática e física. Já na realidade aumentada, através da tecnologia, você adiciona elementos visuais que não existem a um cenário real ou cenário digital. Eu trouxe também aqui um vídeo com um exemplo. All right, who wants to see a volcano? 3, 2, 1. Look at that lava, look at that smoke coming out of that. Pretend you're an airplane and fly over the tornado. That's the top of it. What do you see? It's either asteroids, meteorites. We're learning about DNA and genes, things that we can't see. And so the most exciting thing for me with the AR technology was that I could see kids get an aha moment that I couldn't get by just telling them about it. The minute I saw it pop up on the screen, it made me want to get up and walk to it. We actually get to turn around and look at things from all angles, so it gave us a nice perspective. See if you can figure out what that might be based on what you know about the respiratory system. I got to see where the alveoli branched off, and I could look inside them and see how everything worked, which I never saw before, and it was really, really cool. Um outro conceito para a gente repassar aqui é o conceito de inteligência artificial, que até já apareceu aqui quando a gente falou de outras soluções, até porque muitas vezes ela atua de uma maneira integrada com outras tecnologias. A inteligência artificial, de uma maneira bem simples, é toda e qualquer tecnologia capaz de executar uma tarefa complexa, muito específica, tão bem ou melhor do que um ser humano. E aproveitando para conceituar um pouquinho mais, quando essa inteligência artificial é capaz, evolui a ponto de ser capaz de aprender com dados coletados e fazer uma predição de algum comportamento, a gente passa a chamar isso de machine learning. E quando esse modelo de machine learning é um modelo mais sofisticado, que inclui métodos evoluídos de redes neurais, com alta capacidade de aprendizado e generalização, é o que a gente normalmente chama de deep learning. Esses três conceitos são conceitos que normalmente são confundidos, um é utilizado em substituição ao outro, mas de maneira geral compreende aqui tudo que a gente chama de inteligência artificial de uma maneira geral. Como a gente já viu aqui, a inteligência artificial pode ser utilizada em várias soluções e tem um papel super interessante no futuro da inovação do ensino.
né? Através dela, você pode conhecer melhor o perfil dos alunos, necessidades específicas, trilhas de desenvolvimento e com isso estimular a aprendizagem. Através de algoritmos de IA, você consegue avaliar questionários, avaliar comportamentos, ajudando a aprimorar a qualidade do ensino, e também pode montar todo um sistema de métricas e indicadores de qualidade automáticos que ajudam a monitorar a qualidade e a evolução da qualidade do ensino. Esses são apenas alguns dos exemplos, mas várias aplicações possíveis podem ser acopladas aí ao uso de inteligência artificial em diversas situações aí no ensino. A gamificação traz para a educação mecanismos e linguagens que são típicas dos jogos, para tentar construir uma abordagem de ensino mais lúdica. Com isso, ela busca gerar um interesse maior e maior motivação dos alunos que se divertem enquanto aprendem e vão avançando nos estudos. Ela permite também uma aplicação prática do conhecimento e uma maior interação entre os alunos, com uma medição imediata do desempenho de cada um deles. E exatamente como nos jogos, os mecanismos criados permitem que o jogador vá avançando por fases, colecione prêmios fictícios, conforme ele vai cumprindo os objetivos propostos. À medida que ele avança, vai tendo um incremento de dificuldade, o jogador vai acumulando reputação. Enfim, é uma dinâmica muito similar à dos jogos que motiva os alunos a seguir evoluindo. E o professor, nesse contexto, ele passa a ter um papel de buscar manter os alunos sempre interessados em novos desafios propostos, buscando novas maneiras de se relacionar com o conhecimento. E hoje já existem diversos cases de gamificação em vários segmentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para compartilhar, como é o caso do Duolingo, que é uma ferramenta de aprendizado de idiomas, o Solo Learn, uma ferramenta também em app, mas para aprendizado de codificação na área de tecnologia da informação, e até uma solução, por exemplo, como essa da Domino's Pizza, que é uma solução para treinamento de novos funcionários dentro do processo de atendimento. Além dessas soluções de gamificação, eu trouxe alguns exemplos aqui também de um outro conceito que é o de Game-Based Learning. Só que nesse caso, em lugar de você levar elementos do game para dentro do treinamento, você faz o treinamento dentro de uma plataforma de game. Uma das soluções hoje disponíveis para isso é uma versão do Minecraft, que é um game mundialmente muito utilizado já há muitos anos. É uma solução chamada Minecraft Education Edition, que permite você construir ambientes para aprendizado dentro do jogo. E pesquisando um pouco na internet, você encontra uma série de soluções desse tipo. Uma delas que eu disponibilizei aqui como exemplo também é uma solução que foi criada na PepsiCo, dentro do Minecraft, com situações aí de processos e logística, para fazer um treinamento de Six Sigma. E finalmente, acho que um caso curioso também, foi uma ferramenta construída pelo exército americano, que é um game, na verdade, chamado America's Army, que tem como objetivo divulgar, fazer o recrutamento e também o treinamento de novos soldados. Eu trouxe aqui um vídeo curtinho para exemplificar melhor uma dessas soluções. Introducing SoloLearn, the fastest growing network of mobile code learners. Choose from a range of different courses to help improve your coding skills. Advance your learning with fun quizzes and info sessions suited to your level. Practice with real in-app coding. Complete levels and unlock new achievements to improve your profile. Challenge other users in head-to-head games.
and watch yourself rise up the leaderboard. Play on a device that suits you, anytime, anywhere. And best of all, it's absolutely free. Join the millions of other learners and download your free coding app today. E antes de fechar aqui minha apresentação, eu queria só trazer essa discussão para o contexto da engenharia. Como a gente viu aqui, nessa nova era digital, nesse mundo da indústria 4.0, uma série de mudanças acontecendo, mudanças em processo de produção nas fábricas, na fabricação, operação de máquinas e equipamentos, um mercado cada vez mais dinâmico, que exige mais rapidez e eficiência em todos os processos, desde o chão de fábrica até a gestão dos projetos, uma série de novas ferramentas que passam a fazer parte do cotidiano da engenharia, uma demanda por profissionais cada vez mais qualificados, cada vez mais abertos para o aprendizado e para a reciclagem, e capazes de lidar com novos aparatos tecnológicos, capazes de lidar com a tecnologia da informação, mas ao mesmo tempo um futuro com boas oportunidades de crescimento no campo da engenharia, principalmente nas áreas mecânica, eletrônica e áreas relacionadas com a tecnologia da informação. E o que se espera do engenheiro nessa era digital? Quais são os atributos esperados, as competências esperadas do engenheiro 4.0? Em primeiro lugar, ter um pensamento inovador e adaptável. Ou seja, poder dar respostas rápidas e adaptáveis para circunstâncias externas que são cada vez mais imprevisíveis. 2. A capacidade de uma abordagem transdisciplinar. Ou seja, entender tópicos que não estão necessariamente relacionados com sua área de expertise e trabalhar com equipes heterogêneas em temas diversos com uma boa compreensão do todo. 3. Inteligência social. Inteligência social é a habilidade de se relacionar com os outros de uma forma efetiva, colaborativa e pacífica. 4. Sense-making. Sense-making são aquelas habilidades de alto nível de cognição que não podem ser colocadas em uma máquina. Por exemplo, processos de tomada de decisão, processos ligados ao autoaprendizado, temas que de uma forma geral não podem ser substituídos por máquina, que dependem da inteligência humana, são temas que estão dentro desse conceito. 5. Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia usada para desenvolver e encontrar novas soluções para problemas, com uma visão muito centrada no cliente. 6. Colaboração virtual. É o desenvolvimento de redes virtuais que permitem tirar proveito do conhecimento de todos os membros. Mais uma vez, essa capacidade relacionada à construção do networking, de um trabalho coletivo e uma interação eficiente, rápida, independente da distância física ou da localidade de cada membro desse grupo. 7. A alfabetização em novas mídias, ou seja, a capacidade de absorver e aprender e dominar o uso de novas mídias que constantemente têm surgido. 8. Habilidades computacionais. Saber escrever e entender códigos de programação como uma linguagem universal. E, finalmente, 9. A resiliência. Em tempos difíceis, em tempos imprevisíveis como esse, cada vez mais você precisa ter uma grande capacidade de superar, de resistir às mudanças, de continuar aprendendo e de se reinventar a cada dia. Então, basicamente, essas são algumas das competências que cada vez mais vão ser necessárias num contexto dessa era digital que vivemos. E para finalizar, eu gostaria aqui de mencionar também que o Ministério da Educação homologou em 2019
novas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia, que estão em linha com todo esse contexto, né? Buscando aí um novo currículo mais prático e interdisciplinar e mais adequados à exigência dessa indústria. Alguns conceitos que estão relacionados nessa revisão é a formação baseada por competências, com capacidades técnicas e humanísticas, o foco na prática, com mais atividades de laboratório, o tema da aprendizagem ativa, com uma educação mais centrada no aluno, e uma maior flexibilidade na constituição do currículo, dando mais liberdade para as instituições fazerem o mix entre conteúdos básicos e profissionalizantes que julgarem mais adequados. Bem, pessoal, esse basicamente é o conteúdo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil para vocês que estão aqui nos acompanhando. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí pela oportunidade e fico à disposição para na sequência, responder perguntas e debater com meus colegas aqui. Boa tarde a todos. Professor Áureo, o seu som não está saindo, professor. Está ouvindo? Agora ouviu, deu uma chiadinha, mas não está ouvindo. Não está chegando, não. Bom, agora sim. Talvez é um problema aí do fone. Bom, agradecemos então aí ao professor Paulo Scridelli, boa apresentação que fez aí, muito esclarecedora em relação a essas novas metodologias e o quanto elas podem contribuir. Nós vamos depois, no período de debate, aí, discutir aí, tem bastante pontos interessantes aí a esclarecer. Então, agora, para dentro aí da sequência, vamos passar imediatamente aí para a apresentação do professor Wagner Sanches. Eu vou apresentá-lo aqui. Ele é pró-reitor acadêmico, professor, escritor e pesquisador do Centro Universitário FIAP. É entusiasta e otimista em relação à transformação digital da educação, doutor e mestre em engenharia biomédica, especialista em inteligência artificial, psicopedagogo pela PUC, pós-graduado em engenharia de software, bacharel em análise de sistemas, de formação em Leadership Innovation pelo MIT e também pelo Entrepreneurship Program na Davidson College. Mais de 25 anos de experiência em docência e consultoria nas áreas de tecnologia, inovação e educação, autor da primeira coleção digital cognitiva voltada à educação maker e ao desenvolvimento do pensamento computacional para os alunos do ensino fundamental, além de mais de 8 livros nas áreas de inovação, gestão, tecnologia e educação. Então, temos aí uma pessoa aí bastante preparada aí para nos falar aí em relação a isso. Então, professor Wagner, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Áureo. É um prazer estar com todos vocês nesse evento sensacional. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente já ir rapidamente aqui aos nossos assuntos. Bom, eu preparei um conteúdo que eu achei bastante pertinente aí para o momento, que está relacionado principalmente ao meu dia a dia, né? Eu, como um pró-reitor acadêmico de um centro universitário, que possui aí 3 cursos de engenharia, a gente tem mecatrônica, computação e engenharia de produção, né? Falar da gestão que eu chamei aqui de 5.0 nas instituições de ensino das engenharias. Esse aqui é meu currículo, o professor já leu, vou passar rapidamente por ele. Adoro o que eu faço, adoro tecnologia, adoro inovação, adoro pessoas, adoro falar de assuntos relacionados aí, principalmente à engenharia. Esses são alguns livros que eu participei. Fiz, inclusive, um episódio no Discovery Channel sobre hacker, sobre biohacking, na verdade. Esse é um livro que eu e mais alguns escritores lançamos aí no final do ano passado, falando do efeito do Covid na comunidade escolar. Foi um material aí bem interessante de ser produzido. Isso aqui é um pouquinho do que eu gosto de fazer no final de semana, que ninguém é de ferro, né? Por que não? Um salto de paraquedas, uma tirolesa, um mergulho, enfim.
São as atividades aí que eu utilizo aí para dar uma espairada aí. Mas, enfim, vamos falar então do nosso assunto, dessa gestão 5.0 dentro das instituições. Gestão vem do termo do latim gestione e configura o ato de administrar ou gerir recursos, pessoas ou qualquer objeto que possa ser administrado com alguma finalidade. E aí a gente transporta isso para as faculdades. E eu sempre digo aos meus professores, para que a gente possa praticar uma gestão 5.0, nós precisamos ser pessoas 5.0 e estar em organizações 5.0. E aí surge o grande desafio. Como transformar pessoas e organizações? E aí olhando mais fortemente, obviamente, para as instituições de ensino. E eu estou falando muito sobre esse tema, criando uma Smart Society, uma sociedade inteligente, uma sociedade construída com base nas fusões das tecnologias que estão aí disponíveis, visando privilegiar a essência humana, nós. Pessoal, em um mundo que se transforma cada vez mais rápido, o pensamento linear não é mais suficiente. Nos obriga a ter pensamentos exponenciais. Tecnologia, inovação, ciência e humanidade, nós vimos como isso faz muito sentido nessa crise da pandemia, são os grandes vetores para transformar o amanhã. E é inevitável não pensarmos em uma Smart Society. Uma sociedade que privilegia muito a qualidade de vida. O trabalho braçal praticamente está desaparecendo. As tecnologias estão aí, como foi dito anteriormente, automatizando as tarefas repetitivas e desagradáveis, deixando mais tempo para a gente fazer o que a gente gosta. A inclusão é um outro pilar importante dentro da Smart Society. A inclusão é altamente relevante. E, por último, a sustentabilidade. A sustentabilidade, o nosso planeta. A competição sem escrúpulos entre as empresas resultou em muita inovação, mas mudou o nosso mundo. Antes, os alunos vinham para mim e perguntavam, Wagner, essa ideia aqui pode virar uma startup? Eu dizia para eles, tá, mas ela vai dar dinheiro? Me explica um pouco aí seu plano de negócio. Hoje, a primeira pergunta que eu faço é, vai fazer o bem essa sua ideia? Vai ter pegada zero, ecologicamente falando, à Terra? Vai trazer bons fluidos à sociedade? E aí depois a gente parte para o plano de negócio. É inevitável a gente não buscar uma sociedade mais eficiente. Tentar preservar os nossos modelos de negócio é inútil. O mercado busca outras soluções, os alunos clamam por uma mudança de paradigma. E nós precisamos urgentemente mudar o nosso mindset. Reinventar, talvez, os processos industriais, os processos corporativos, em prol de uma nova sociedade. Olhem essa foto. Linha de produção do século XVIII. Linha de produção da indústria 4.0. O que nós fizemos? Trocamos os seres humanos por braços robóticos. O conceito é o mesmo. A reinvenção da indústria passa por uma mudança profunda no nosso mindset. Temos que buscar essa sociedade 5.0 urgente. E reinventar os processos é questionar quais as consequências da existência de um produto, serviço, processo ou mundo. Quais objetos do amanhã uma determinada iniciativa pode provocar? E esse movimento é possível sim. Olha só o tênis da Adidas. Esse tênis é reciclável, reutilizável. Você usa, devolve para a Adidas e a Adidas vai recolocar no mercado. DNA, Machine Learning, Data Science, Biohacking, todas essas tecnologias se fundindo. Bateria biodegradável que o pessoal lá do Laboratório Federal Suíço desenvolveu. Ela é fabricada com os recursos renováveis e totalmente biodegradável, ou seja, sem impacto ambiental ao final da sua vida útil. Essa casa foi construída com uma planta chamada KENAF. A empresa desenvolve, então, residências ecológicas com baixo custo, envolvendo a sociedade, inclusive, na sua cadeia produtiva. Essa máscara que vocês estão vendo, ela transforma o arroto em vapor d'água e reduz o efeito estufa. Além disso, essa máscara monitora aí a saúde dos bichinhos, reduz 53% das emissões de metano bovino na atmosfera. A embalagem compostável, em 60 dias ela se decompõe, enquanto que o plástico demora
450 anos. Um posto de abastecimento aí para carros elétricos que funciona com 100% de energia solar. E aí, outro dia eu estava falando com os meus alunos e a gente estava falando, né, sobre emissão de CO2, sobre a pegada ecológica, sobre o tempo que nós temos aí para diminuir a nossa emissão de carbono. E eu brinquei com eles, eu falei, não adianta a gente encher de carro elétrico que são alimentados por termoelétricas. Não adianta, a conta não fecha. A gente tem que, sim, investir em soluções como esta da Toyota, uma cidade inteligente, totalmente sustentável, alimentada por células de combustível a hidrogênio. Vai ser um laboratório vivo para a montadora testar, validar soluções de mobilidade, robótica, inteligência artificial, condução autônoma, casas inteligentes. Enfim, data science, big data, cloud, nanotecnologia, impressão 3D, IoT, 5G, biohacking, biotecnologia, robótica, todas essas tecnologias estão se fundindo, destravando outras tecnologias. Tudo em prol de uma sociedade 5.0. E aí é que entra nós, os gestores acadêmicos, que é aquele que deve inspirar, liderar, servir, mostrar os atalhos para uma escola 5.0 e despertar tudo isso nos nossos alunos. Por isso que eu acredito muito em um ensino que eu chamo de digital learning. Um ensino que é adaptativo, um ensino que é ágil. O jovem hoje, ele não quer esperar para aplicar aquele conhecimento daqui a anos, ele quer agora. Ele quer um aprendizado baseado em causa, um aprendizado para o mundo real, um aprendizado para fazer, uma avaliação por skills e não uma avaliação simplesmente para receber uma nota. Um aprendizado que leve à reflexão. Os jovens clamam por uma mudança de paradigma. A escola 5.0 deve ensinar para a vida, deve contribuir para realizar os sonhos dos nossos alunos. Eu falo isso na minha aula inaugural e falo isso para os meus perto aí de 500 professores e para 10 mil alunos que nós temos na instituição. A escola 5.0 deve desenvolver em seus alunos a busca por aprender sempre. O professor anterior falou sobre o lifelong learning, tão importante na nossa vida e que tem que estar em nosso DNA. Aprendizado ao longo da vida é o futuro da educação. Falei sobre esse tema no IT Fórum, falei para Forbes sobre isso. Ambiente educacional precisa acompanhar o mindset da sociedade. As nossas escolas não podem estar em uma bolha diferente do mundo onde esses jovens habitam. A gente tem que desenvolver a habilidade e a competência de aprender sempre. E porque os jovens sabem que eles estão sendo formados por um futuro incerto. Profissões que não existem, carreiras que ainda vão ser criadas. Daí a importância de uma formação ampla, sólida, ágil. Eu gosto da frase desse escritor americano, ele fala, uma boa ficção científica não é aquela capaz de enxergar automóvel, mas sim o engarrafamento. A escola 5.0 deve conseguir mostrar aos alunos, enxergar os engarrafamentos do futuro. Eu acredito muito num aprendizado baseado em challenge-based learning, um aprendizado prático, significativo, transformador, que os alunos botam a mão na massa. Aqui vocês estão vendo, cada quadradinho desse é um grande desafio de uma grande empresa, que nós trazemos para dentro da instituição. Todo ano, e esse ano não diferente, mesmo com a pandemia, eu tenho mais de 40 empresas, como IBM, SAP, Microsoft, Grupo Libra, PSA, Citroën, Grupo Votorantim, Kimberly-Clark, Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital Sírio-Libanês, todos eles trazendo um problema real para o meu aluno desenvolver durante o ano letivo. E no final do ano a gente junta tudo, empresas, professores, família, alunos, para que eles demonstrem as suas criações. E aqui, quem puxa a orelha do meu aluno, que aquilo não está certo, que aquilo não está adequado, são os executivos das empresas, que passam um ano junto com os meus alunos. E o que os professores e eu fazemos? Inspiramos, damos os caminhos, mostramos os conteúdos, encurtamos caminho. O nosso TCC, perto aí já de 10 anos, ele é uma grande competição de startup, onde o campeão vai para a Babson College, totalmente gratuito. Essa é a Melius
ela foi vendida por 13 milhões, agora em mês 5 de 2021. Esse é um aluno. Essa Melion saiu dessa competição de startup. A refinaria de dados foi vendida por 28 milhões também. São inúmeros os casos de startups, de empresas que saem da nossa competição de startup. A Escola 5.0 precisa promover benefícios aos cidadãos sem agredir o meio ambiente. Olha um exemplo, Florida Polytechnic, uma faculdade que fica ali na Flórida, obviamente, Florida Polytechnic, fizemos uma parceria com eles, nossos alunos e os alunos de lá, para desenvolver um veículo autônomo, pegar um jipinho elétrico e dar inteligência a esse jipinho. E aí, obviamente, como a gente sempre gosta de uma competição, sempre a gente gosta de um desafio, nós botamos os carros em uma grande competição para ver qual foi o melhor jipe. E aqui o que vocês estão vendo é a aplicação. É o momento em que eles vão, então, testar os carros. Eles vão vibrar. Vocês vão olhar aí as carinhas dos alunos, a família ali batendo foto. E aí sim se dá um aprendizado mão na massa, um aprendizado hands-on, um aprendizado significativo. A Escola 5.0 precisa entender que cada vez menos os ativos físicos serão os responsáveis por alimentar o fluxo de resultados de uma organização. Esse é um outro projeto bem legal que nós fizemos com o público de São Paulo. Vou tirar o som aqui para eu falar aí mais rapidamente. O que nós fizemos? Demos o nome de Smart Data. Os promotores, para aceitarem, quando eles aceitam uma denúncia, eles precisam coletar todos os dados, por exemplo, do Wagner. Eles entram manualmente nas bases de dados. Veja, eles verificam minha conta bancária, meu imposto de renda, se eu tenho imóvel no meu nome, enfim, empresas. O que os alunos fizeram? Bots, baseados, obviamente, em machine learning, inteligência artificial, para que os promotores deixassem de fazer esse trabalho repetitivo braçal. Então, basta o promotor digitar o CPF e o bot acessa todas as bases de dados. E isso já está funcionando lá com o Bechar aí, que é o promotor-chefe daqui de São Paulo. A Escola 5.0 deve inspirar os seus alunos a utilizarem a tecnologia para um mundo melhor. A tecnologia como um grande parceiro de todas as áreas. Falei isso para a Maju aí em março de 2021. A tecnologia sendo um grande aliado para o médico, para o engenheiro, para o arquiteto, para ele ser melhor ainda. Olha esse outro projeto que nós fizemos com o Hospital Oswaldo Cruz. O pessoal de engenharia desenvolveu robôs de telepresença. Então, claro que aí alguns botaram o urso, botaram ali, sabe como é aluno, mas funcionou. O conceito foi aprendido. Então, é possível você se conectar com um robô desse e ele fazer a visita para você de casa. Esse Pebolim, nós botamos sensores, conectamos no Watson junto com a IBM, e o Watson passou a ser o comentarista cognitivo dos jogos que acontecem nessa mesa de Pebolim. A Escola 5.0 precisa buscar modelos de organização social em que as tecnologias exponenciais sejam usadas para criar soluções com foco nas necessidades humanas. Esse amputado, ele está usando um Maio, que é esse dispositivo que está no braço dele, capta ondas cerebrais e contrações musculares, manda tufo para aquele braço robótico. O que nós fizemos? Aceitamos o desafio, criamos esse braço robótico no nosso Maker Lab, com impressão 3D. Ele segura esse copinho de água sem deixar cair e sem amassar. E partimos, então, para o desenvolvimento desse outro braço. Impressora 3D, motor de passo, aí como vocês estão vendo, custo baixíssimo. Professor fazendo um teste ali no Maker dessa solução. Aqui é o aluno. Ensino aplicado, fazendo a diferença de fato. E os alunos na pandemia não ficaram parados, não. Esse robô de telepresença, ele utiliza a luz UVA para desinfectar ambientes. Testamos lá nos trens da CPTM, conseguimos comprovar que a maioria das bactérias foram eliminadas. A gente ainda está num processo de tentar validar a questão do vírus Covid. Aqui, um outro dispositivo também que eles fizeram nas férias, impressão 3D, né, um robô, que a ideia é que ele faça interpretação facial, faça interações com pessoas, tirar um pouquinho a solidão de algumas pessoas. Aqui é uma outra linha que eu particularmente aí, me dedico há algum tempo,
dentro das nossas iniciações científicas, que são leitores de ondas cerebrais. Esse leitor, ao vivo, no programa lá da Globo, onde essa atriz, quanto mais ela se concentra, mais lâmpadas acendem. Eu capto aqui, tipo um mini eletrocefalograma, eu capto aqui o estado de atenção. O formato da onda cerebral que todos nós emitimos no momento em que nós resolvemos, com os nossos 86 bilhões de neurônios, entrar num estado de atenção. Pode ser relaxamento, pode ser insight, pode ser atenção. Cadeira de rodas. Aqui antes do programa, quando o professor chegou. Nesse momento, então... Levei um tempinho, mas depois de um minuto, ela... E também com esse mesmo... Levei também o skate demorou um pouquinho mais para andar, então eu vou acelerar aqui, ó. Insight, por exemplo. E aí a gente ajustou ali, estava com mau contato, esse é um aluno meu de engenharia, que foi comigo, e aí o skate, enfim, deixa eu ir mais para o fim aqui, ele andou. Miguel Nicoledes, acho que vocês todos conhecem, né? Ele tem esse projeto Andar de Novo, um projeto sensacional. O que faz esse projeto? A partir do momento que você tem lá um acidente e você tem uma cisão na medula espinhal, que vocês estão vendo aí, a medula espinhal ela é a continuação do cérebro. Ela leva os pulsos elétricos do cérebro para os membros. Então, se eu tenho ali uma rupção na comunicação desses pulsos elétricos, simplesmente eu perco o movimento. Não que o meu braço, não que a minha perna fique impossibilitada, é que eu não consigo comandá-los. E aí o Miguel Nicoleles, então, tem um objeto de pesquisa que são os exoesqueletos, que aí vocês estão vendo o chute inicial da Copa do Mundo, né? Então, o capacete aqui está captando os pulsos elétricos, mandando via exoesqueleto, e o paraplégico pôde, então, dar um chute aí na bola. E se eu tivesse ao vivo com vocês, eu ia chamar alguém da plateia para eu hackear os pulsos nervosos desse nervo ulnar. Um nervo que atende ali o dedo mínimo e dedo anelar. Quando a gente manda um comando para um desses dedos, né, essa parte aí da mão, o pulso sai do cérebro, desce aqui, pega um pouquinho da medula espinhal e entra nesse nervo. E aí, o que eu fiz? Aqui, ó, é uma palestra minha em Paraisópolis com esses alunos de lá, onde eu fui falar de IoT antes da pandemia. E aí eu mostrei para eles que é possível hackear o pulso elétrico do menino de camiseta preta, mandar isso via rádio aqui, ó, para um outro Arduino, e eu insiro o pulso elétrico no braço do menino de camiseta branca, ou seja, o menino de camiseta preta vai controlar o braço do menino de camiseta branca. Joguei aqui nessa outra plaquinha, amplifico um pouco e jogo esse sinal em cima da pele do organtininho. Não estou cortando ninguém. Agora, peraí, cara, relaxa. Agora o Cassiano vai dar aquele Spider-Man que você nunca deu na vida, sabe? Organtininho, fica tranquilo. Organtininho, faz assim pra mim, ó, só pra gente ver isso. Olha lá, galera, você de novo. Pera, não liguei ainda, cara. Você tá muito animado com esse negócio. Vai lá. A Escola 5.0 deve inspirar seus alunos a sempre buscarem os seus sonhos. A Escola 5.0 deve mostrar aos alunos que não temos um futuro só. Temos vários futuros, cada um construindo o seu. E juntos é possível. É possível, sim, entregar um outro formato educacional, um formato que faça sentido para os nossos alunos. Vou encerrar com um vídeo muito curtinho que mostra um pouquinho do nosso evento do final do ano. Se Deus quiser, ano que vem faremos presencialmente novamente, que se chama Next. Jovens com foco em avanço da tecnologia se reuniram num festival em São Paulo. O que parece brincadeira para eles é muito sério. Quem aí gosta de MMA, vale tudo, boxe, pois aqui tem. Mas saca só os atletas. Você tá muito musculoso pra essa luta. Nossa, demais, né? Tá. O dedo, né? Eu demais. É, meu filho, aqui vence quem manjar mais de controle remoto e tiver o melhor robô na arena. Ele pode dar um jab? Pode dar um jab direto, pode dar cabeçada. Sendo assim, que vença o mais motorizado. Essa turma aqui passou 2 meses projetando os golpes que eles iriam programar no robozinho. Você projetou que golpe?
A maioria. A gente tem que ir alinhando os movimentos do robô com a programação para ele ficar estável em pé. A luta de robôs faz parte de uma feira de tecnologia que acontece em São Paulo, em que os estudantes da área mostram todas as habilidades. No primeiro dia de aula de sistemas de informação, eles vão construindo o seu robô. Até hoje, a grande final. E tem mais robô no pedaço. Desta vez, vence o robozinho que estourar a bexiga alheia primeiro. Você ficou animado, hein? Oh, claro que sim, eu sou robô, meu. É seu robô? É. Passou quanto tempo fazendo esse robô? Um ano inteiro. Viu? Agora dá uma sacada de perto nas armas aqui. Mas peraí, isso aqui é um leque? Um leque com lâminas e agulhas, super leve e prático. Tem uma carteira aqui, essa carteira não faz parte do robô, não. Não, pra dar sorte. Essa eu quero ver. E não é que deu mesmo? Em outro ponto, perto dali, drones voam em busca de um QR Code. É dele que vai surgir o desafio. Ao todo, são 4 programações que têm que ser feitas pelos estudantes de engenharia da computação. E como se programar fosse fácil que nem contar até 10, a turminha aí finaliza rapidinho e leva a disputa pra conta. Bom, pessoal, é isso. Finalizo aqui com a apresentação aqui, o convite para vocês conhecerem minha coleção digital, uma coleção que impulsiona a cultura maker dentro das escolas de ensino fundamental. São chatbots, são personagens, vou mostrar um pouquinho rapidinho o vídeo. Bem-vindos a bordo da nave A gente tem, Zeta então, uma Byte. nave, tem os personagens que saem de um planeta, vão até a Terra e a partir do momento que a criança e o professor começa a usar essa coleção, nós temos os robozinhos, que são chatbots, né, que vão conversando com as crianças e vão, então, levando, inspirando as crianças e também ajudando o professor em projetos makers. É de ponta a ponta. Eu tenho aí projetos para o 5º ano que utilizam o Arduino, eu tenho projetos aí do primeiro aninho, 6 aninhos, que começa ali com pilha, com LED, com um robozinho que acende o nariz, um vasinho inteligente, enfim. É uma quantidade muito grande de robôs, de projetos, e aí vocês estão vendo os personagens que nós criamos, cada um com uma personalidade, cada um com um superpoder. Muito bem, é isso aí. Eu acredito nesse poder transformador da tecnologia, um poder que é aliado à vida, aliado à criatividade, inventa, muda e quieta, faz as pessoas buscarem soluções que nunca foram pensadas. Tudo isso para construir um mundo melhor. Obrigado, fico à disposição aí para qualquer dúvida. Muito obrigado, professor Wagner Sanches, uma excelente apresentação como a anterior e agora sim também teremos uma apresentação de primeira linha, vamos dizer, com o professor Máximo de Felice. O professor Máximo é sociólogo pela Universidade del Estúdio La Sapienza, tem doutorado em Ciência de Comunicação pela Universidade de São Paulo, pós-doc pela Universidade Paris-Descartes de Sorbonne, é professor da Universidade de São Paulo, ministrando aula de graduação e pós-graduação na ECA USP, é professor visitante das universidades de Roma, 3, Université Paul-Valéry, Montpellier, 3, na França, Universidade Lusófona, em Portugal, tem experiência na área de sociologia, antropologia e comunicação. Nos últimos anos, suas pesquisas vêm aprofundando o estudo das redes complexas em 3 dimensões. A primeiro, o estudo das alterações da condição habitativa a partir da difusão de interações e redes informativas com o meio ambiente, cujo resultado está contido nas obras Paisagens Pós-Urbanas, o fim da experiência urbana e as formas comunicativas do habitar, e pós-humanismos e redes digitais e sustentabilidade, as relações entre o homem e o meio ambiente na época das redes. A segunda dimensão, o estudo do significado das alterações da ação das redes digitais, pesquisa internacional sobre o net-ativismo, que recebeu apoio da FAPESP, auxílio à pesquisa regular, e gerou, além de diversos artigos internacionais, e a publicação do livro Do Público para as Redes e Net-ativismo, as ecologias das interações nas redes digitais, da ação social ao ato conectivo, que está no prelo, está se preparando para lançamento. A terceira dimensão, o estudo sobre o comum digital e a superação da ideia humano-técnica e industrial da comunicação. É autor de vários ensaios e artigos publicados em diversas revistas europeias, como a Crítica Sociológica, da Universidade La Sapienza, de Roma,
Agalma, Universidade Tor Vergata, Roma, e Société, SEAC, Universidade Sorbonne. No Brasil, coordena a coleção Atopos, editora Ana Blume, e a coleção Era Digital, da editora Difusão. Então, uma grande satisfação receber aqui o professor Máximo de Feliz, que nos honra também com a sua apresentação. Muito obrigado, professor. A palavra está com você. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste evento do SOEA Connect e também de compartilhar a mesa com os professores que falaram antes. A minha intervenção será um pouco diferente das anteriores pelo fato que acho que para complementar o que já foi dito, não repeti-lo, né? Eu vou dar uma abordagem mais filosófica ou interpretativa do processo, né? Que possa contribuir ao debate que já ampliamente mostrou todos os efeitos positivos do uso da tecnologia no âmbito também do conhecimento. Eu vou apresentar brevemente algumas reflexões, né? A primeira parte do pressuposto, que já foi também abordado, né? Da característica dos alunos contemporâneos, dos nossos alunos, né? Há um filósofo que se chama Mário Perniola, que escreveu um livro sobre o sentir, onde ele descreve as gerações contemporâneas como gerações que, pela primeira vez, não compartilham a mesma arquitetura sensorial da geração anterior, isto é, dos seus pais. Sempre na história, ele diz, houve mudança entre a forma de pensar de uma geração e a geração sucessiva. Isso é fisiológico, é normal e até sadio, né? Porque isso leva a mudança, né? Todas as gerações, as novas gerações, em uma certa perspectiva, devem matar, entre aspas, os pais, né? Deve superá-lo, deve inovar, deve transgredir. E isso faz parte até da trajetória do conhecimento. É extremamente positivo. Mas observa este filósofo que, na época contemporânea, nós estamos diante a um tipo de geração que não pensa diferente em relação aos pais, mas que sente de maneira diferente. Por quê? Porque é uma geração que, os famosos nativos digitais, né, nasce conectada, interage com tecnologia desde o primeiro ano de vida e aprende a conhecer, a interagir com o mundo através de dispositivos, de redes digitais, de interações tecnológicas de vários tipos. E, portanto, produz uma forma de sensorialidade construída em diálogo com dados, com redes, com dispositivos, e, portanto, que desenvolve uma especificidade absolutamente diferente das gerações anteriores. Estes alunos, esses jovens, uma vez levados em sala de aula, são violentemente, uso no acaso o termo violentemente, tirados do seu habitat tecnológico e colocado em uma sala de aula que geralmente é uma caixa fechada, geralmente com uma proximidade, com uma densidade muito alta, e colocado na frente de uma louça, perante um professor que fala. Então, e aqui está todo claramente a crise do ensino tradicional, porque o principal objetivo do ensino deveria ser falar uma linguagem compreensível aos alunos, né? A função do ensino não é falar para si mesmo, mas falar para os alunos para ajudá-lo a desenvolver conhecimento. Então, a primeira constatação é que perante esse novo tipo de sentir, perante esta nova arquitetura do sentir que as novas gerações possuem, é necessário, inevitavelmente, adquirir uma arquitetura de formação e de transmissão de informação, não apenas de transmissão de informações, mas como foi bem dito nas duas palestras anteriores, que seja capaz de não somente acompanhar as características dessas novas gerações, mas também de produzir esta mudança de condição em diálogo com as arquiteturas que essas novas gerações produzem e que está continuamente desenvolvendo.
Então, esta dimensão me parece que é extremamente importante para entender a oportunidade da utilização de tecnologias em sala de aula e também de superação do método de ensino tradicional presencial. Aqui vale fazer uma pequena reflexão crítica. Isso não tem nada a ver com as aulas EAD. Como foi bem apresentado, é muito mais que isso. Então, a maioria das universidades, em um contexto de pandemia, foram obrigadas a transferir as próprias lições em EAD, em lições à distância, utilizando tela de computadores. Isso não tem nada a ver com a utilização de novas tecnologias em âmbito de aprendizagem. Não se trata de transferir aula presencial em vídeo. Fazer isso, além de ser absolutamente inútil, é nocivo, porque a dinâmica é outra, o contexto da ecologia é outra e não funciona. É necessário, portanto, como foi bem apresentado em diversos exemplos, desenvolver uma outra ideia de ensino, uma outra ideia de aprendizagem. E aqui está os dois segundos pontos que vou colocar, que talvez possa ajudar a esclarecer ulteriormente qual é o tamanho da transformação. Uma primeira colocação é relativa à transformação tecnológica do ensino. O ensino e a aprendizagem sempre houve uma matriz tecnológica na história da humanidade. Desde antes da escrita, a oralidade, o transferimento das informações através da voz, utilizava a tecnologia da voz, que é uma tecnologia, porque o humano aprendeu a utilizar essa tecnologia, não era inata, né? E, sucessivamente, com a tipografia, com a escrita, nós passamos a utilizar uma forma de ensino baseada na leitura e no texto escrito, que é o que chegou, que fundou as universidades e que chegou até nós hoje. Hoje nós temos a passagem de um tipo de aprendizagem de formação baseada na tecnologia da oralidade e da escrita para um tipo de aprendizagem baseada na relação humano-data. Humano-data significa a relação entre humanos e redes neuronais automatizada de produção de dados. Os famosos Big Data. Isto é, os data não são os dados estatísticos, não tem nada a ver com os dados estatísticos. Os data são dados produzidos por outros dados, que através da database acopla, reúne dados de vários tipos, de várias naturezas, e produz dados de dados, zettabyte, ottabyte, etc. Os Big Data, portanto, torna possível um tipo de conhecimento impossível a qualquer cérebro humano, porque o resultado de processamento de dados de uma quantidade até quase indizível pelos humanos, não somente realizado pelo humano, mas indizível pelo humano. A ciência hoje, todo o seu âmbito científico, produz conhecimento e inovação através da utilização dos Big Data. Nós tivemos a vacina em 15 meses, exatamente porque os cientistas buscaram sequências de vacinas idôneas ao Covid-19 através dos Big Data, através do algoritmo Big Data. Então, assim, todo o conhecimento científico é ligado hoje às Big Data, aos algoritmos, isto é, a tecnologia de ponta, de digitais. Isto significa que o conhecimento na época dos Big Data é diferente do conhecimento na época dos Small Data. Os Small Data são os dados produzidos antes dos Big Data, isto é, os dados produzidos pela estatística, pelos humanos, pelos livros, pela forma de escrita, pela oralidade, etc., que são dados reduzidos em quantidade, porque, obviamente, são os dados que humanos poderiam produzir. E, obviamente, a escala planetária sempre são tantos, mas, assim, infinitivamente menores dos dados, da quantidade de dados que pode ser produzida pelos Big Data. Então, o conhecimento, na época dos Small Data, era um conhecimento baseado na memória e na capacidade de lembrar inovativo e que possa gerar informações úteis. E aqui são as questões da nossa época, que foram já apresentadas muito brilhantemente pelos colegas que me antecederam, que são a pandemia, as mudanças climáticas,
são questões perante as quais nós devemos saber desenvolver, ou essas novas gerações devem saber desenvolver, um conhecimento interdisciplinar. Nenhuma delas pode ser abordada apenas através do controle absoluto de uma disciplina. Tem um autor americano, Timothy Morton, que escreveu um texto muito importante, se chama Hiperobjetos. O que são os hiperobjetos? A pandemia é um hiperobjeto, as mudanças climáticas são hiperobjetos. O que são esses hiperobjetos? Esses hiperobjetos são entidades que não estão apenas na nossa frente, que não são delimitáveis. Como nós hoje poderíamos delimitar uma localidade para as mudanças climáticas ou uma localidade pela pandemia? Estamos vendo, né? Um país pode vacinar todo mundo, mas se um outro país na África ou no Extremo Oriente não vacinou e vai produzir uma nova variante, não adiantou nada aquele país ter vacinado todos os seus cidadãos. Então, esta dimensão de não delimitabilidade e, sobretudo, de não externalidade, né? A pandemia não é apenas algo de externo. O vírus existe somente passa a existir somente se ele encontra um corpo hospedeiro. A mudança climática também não tem a ver apenas com a floresta, com a paisagem, tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com as transformações e desenvolvimento de doenças. Então, são todas entidades que não são apenas externas. Perante esses novos desafios, essas mudanças continuadas que a nossa época nos brinda, que, como foi dito antes, mostra um tipo de mundo em contínua transformação, é necessário desenvolver um conhecimento que, ao mesmo tempo que seja capaz de dialogar com a tecnologia e desenvolver soluções, seja capaz também de se perguntar a qualidade dessas soluções, a oportunidade dessas soluções e a dimensão destas soluções. Então, não se trata apenas de ensinar a fazer, ou de deixar o aluno saber fazer coisas em diálogo com a tecnologia de forma autônoma. Se trata também de ensinar a pensar. E isso me parece que é um desafio, é uma possibilidade que as inovações tecnológicas podem nos oferecer. E pensar a um tipo de ensino em contexto digital significa também pensar a capacidade de saber desenvolver um conhecimento baseado em um saber pensar. Saber pensar o mundo, saber pensar a biodiversidade, saber pensar o clima, saber pensar a pandemia, saber pensar em uma forma não disciplinar. A invenção da disciplina foi, obviamente, uma evolução necessária na história do conhecimento, mas está muito ligada à tecnologia do livro. E num contexto de Big Data, num contexto de elaboração de quantidade automatizada infinita de dados, as conexões entre saberes, as conexões entre áreas é absolutamente natural. É, aliás, impossível fazer a separação, né? O exemplo claro é a pandemia, né? Que a pandemia é um ator social, o vírus é um ator social, mas ele tem um impacto na economia, tem um impacto na saúde, obviamente, tem um impacto na economia, tem um impacto nas relações sociais, tem um impacto na psique das pessoas, tem um impacto no comportamento, enfim, não tem âmbito que não foi impactado pelo vírus. Então, a resposta aos hiperobjetos, à pandemia, mudanças climáticas, deve ser uma resposta interdisciplinar e, portanto, consequência de saberes conectivos, que conectam conhecimento e não separa como foi feito até então. A última questão que quero aportar como contribuição é a qualidade ecológica do processo de ensino nas arquiteturas digitais. Se nós olharmos para a ecologia da sala de aula, a sala de aula tradicional, nós temos a louça, o professor, os alunos, as cadeiras, as paredes. Então, é uma ecologia, além que muito aprisionante, né? Digamos assim, é uma ecologia limitada a apenas humanos. O processo de ensino, como o Ocidente o desenvolveu desde
a antiga Grécia até os jesuítas que o disseminaram no mundo inteiro, é um processo de ensino de humanos para humanos. Agora, em uma arquitetura, em uma plataforma de interações digitais, em uma arquitetura de redes, nós temos uma interação entre humanos, dados, software, interface, dispositivo, algoritmo, isto é, se não, conteúdo, portanto, também livro, também artigo, etc. Se nós vamos a cartografar este comum, este social, que se desenvolve em um contexto de uma plataforma de ensino, nós vamos ver que este tipo de interação é uma interação que não acontece apenas entre os humanos. E que, se nós vamos também a pensar a evolução desses processos de plataformização do ensino, nós temos também a possibilidade dos humanos implementar as modificações nas plataformas e as plataformas desenvolver atitudes e comportamento inovadores no humano. Então, nós temos um tipo de comum conectado, feito de humanos no humano, que transfere o ensino da uma ideia de repasse ou de produção de conhecimento de humano para um tipo de ensino que produz um conhecimento em ecologias conectadas. Então, a aprendizagem deixa de ser uma atividade, apenas de conhecimento entre as pessoas e se torna uma atividade de aprendizagem ecossistêmica. As novas formas de conhecimento nos está fazendo desenvolver forma de aprendizagem ecossistema, onde aprender não é apenas pessoas, mas junto às pessoas o ambiente inteiro de interação, que vai ser modificado, se transformado em diálogo e interações com as pessoas, conteúdo oferecendo sempre novas oportunidades. E isso é extremamente importante em um contexto de infoecologia, isto é, em um contexto no interior do qual as tecnologias digitais, sobretudo as últimas gerações de redes, passam a produzir um acesso ao que nós chamamos de natureza, de meio ambiente, através de sensores, através de datas, através de um conjunto de tecnologia que nos possibilitam habitar o mundo e a natureza de uma outra maneira e provavelmente mais inteligente. Esta passagem do conhecimento ubicado apenas nas pessoas, transferido apenas em pessoa, para uma ideia de conhecimento ecossistêmico, me parece uma passagem fundamental e que marca não tanto a fim do mundo no sentido da visão apocalíptica da crise ecológica contemporânea, mas a fim de um mundo, que é um mundo que produzia um conhecimento baseado apenas em textos escritos, produzido pelos humanos para os humanos. Nós devemos começar a aprender e a desenvolver um tipo de conhecimento capaz de fazer-nos dialogar com os não humanos, seja este vírus, seja este o clima, seja este o meio ambiente, etc. Então, deixo depois para o debate outras contribuições, agradeço o convite e a paciência de me ouvir. Muito obrigado, professor Máximo de Felice, juntamente com os outros 3 professores aí, cada um com um olhar específico, mas com uma grande contribuição a esse debate tão importante como a gente está realizando nesse momento. Eu acho extremamente enriquecedor essas visões de pessoas, vamos dizer, que têm compromisso com a educação e que realmente têm uma contribuição assim extraordinária. Eu gostaria, talvez, eu não vi ainda se já temos aí questões aí em perguntas, estamos sem perguntas até o momento, então eu vou propor que cada um faça uma breve consideração em relação ao tema desse evento, né, que é a educação em relação aí a essa questão de pandemia, e eu queria trazer para vocês aí uma preocupação
nós que estamos aí na universidade, no meu caso, há 36 anos já, aqui na Universidade de Santa Cecília, em Santos, e vendo, quer dizer, somos todos muito experientes aí na área de ensino e sempre preocupados aí, antenados com essa questão aí das novas possibilidades de fazer nosso trabalho cada vez melhor. Mas nesse momento que a gente está aí retomando essa caminhada presencial, quer dizer, com as primeiras atividades presenciais, principalmente a parte experimental, afinal de contas, quer dizer, no caso da formação da engenharia, é indispensável essa formação prática, esse olhar construtivo, tá certo? Embora as ferramentas sejam aí bem claras, lúdico e agradável e tudo, ele vai se defrontar com a realidade. A realidade realmente transcende, vamos dizer, aquelas situações que são características do jogo. Quer dizer, a pessoa não pode estar presa a uma situação que é virtual. Senão, a gente vai passar por situações como aquelas, quer dizer, olhando uma aplicação, né, uma situação, vamos dizer, no caso da robotização da produção, tá certo? Nós tivemos o extremo que é a fábrica escura, tá certo? A fábrica que tinha tantos robôs que não precisava de luz, já que todas as tarefas eram absolutamente sistematizadas. E houve um passo atrás. Uma grande empresa, uma montadora de automóvel, tinha lá na Alemanha uma fábrica que já era característica dessa fábrica escura e teve que voltar atrás, porque ainda não prescinde, vamos dizer, da contribuição do homem. E, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com o homem. O homem só pode entrar numa célula de produção realmente em condições muito controladas, tá certo? Transpondo aqui para a área onde eu trabalho, aqui em Santos, no Porto, tá certo? A fábrica escura tem um contraponto aqui no Porto, que é o terminal fantasma. Terminal fantasma, um terminal onde a presença do homem ela é inconveniente e perigosa, tá certo? Porque com veículos autoguiados, processos já padronizados, a hora que o navio encosta e começa a fazer a carga e a descarga dos contêineres, por exemplo, tá certo? Tudo está milimetricamente posicionado e referenciado em uma matriz espacial de colocação das coisas. Então, é preciso que se tenha não só o domínio da tecnologia, mas essa visão da realidade, até para evitar acidentes graves. Mas, vindo agora para o tema do nosso congresso, que é nessa condição de pandemia, estamos retornando às atividades e a gente percebe uma mudança, vamos dizer, nas pessoas. É verdade que, depois de um grande período de distância, há que se ter uma sincronização dessas atividades, evidentemente. Mas os alunos, de uma certa forma, mantêm uma posição quase como se estivesse fazendo só aulas remotas e tal e tudo. Então, é preciso que eles, em primeiro lugar, que se motivem, tá certo? Até a procura, diversas escolas têm vagas excedentes, tá certo? Com uma entrada menor do que teve nos anos anteriores, tá certo? Então, a gente sabe que continuaram se formando uma grande quantidade de jovens concluindo o ensino médio, mas que não vieram à escola iniciar a sua graduação. Então, eu gostaria que cada um aí, dentro das suas... que externasse qual é a sua visão para esse momento pós-pandemia. Como a gente vai conseguir retornar, não digo quando, mas como, tá certo? Então, 5 minutos para cada um aí, de uma forma bem objetiva, fazer o seu comentário, se quiserem, e nos trazerem aí alguma visão que possa ser uma contribuição para esse novo momento. Quer começar o professor Paulo, ou outro, como preferir? Posso começar aqui. Primeiro, só reforçar aqui, é um grande prazer participar com os professores aqui. Eu, na verdade, não sou uma pessoa do meio acadêmico, hoje tenho a responsabilidade de conduzir a área de tecnologia de uma grande empresa multinacional. Sou, digamos, hoje um consumidor desses recursos que a gente vem formado aí hoje. Hoje, dentro do meio empresarial, você ter recursos bem preparados e
e adaptados para essa realidade é um desafio cada vez maior. Depois eu até queria encerrar aqui deixando até uma provocação, uma questão aqui para os meus colegas nesse sentido. Mas, assim, em relação ao tema da pandemia, eu acho que esse retorno da pandemia é um desafio hoje, não só no aspecto aí da educação, das escolas, mas do próprio, falando um pouco mais do meu contexto, do próprio mundo empresarial. Você tem, nesse período de tempo, pessoas que desenvolveram novos hábitos, novas relações, encontraram novas formas de realização, um novo equilíbrio na forma de conduzir a sua vida pessoal, as suas coisas com a necessidade do trabalho. E a gente já enfrenta hoje em dia, por exemplo, profissionais que estão dizendo que, olha, eu não quero voltar para um modelo tradicional de trabalho. Se a empresa me colocar essa situação, eu vou procurar algo. Por quê? Porque ele encontrou um outro equilíbrio na vida pessoal dele. E acho que, então, parte da mudança que a gente viu nesse período, eu acho que parte disso a gente vai reabsorver, mas parte disso se transformou em mudanças, eu acho que definitivas, na forma de encarar o mundo, na forma de encarar a vida, na forma de priorizar a relação com a família, na forma... que foi um período longo, né? Nós estamos falando de quase 2 anos, onde as pessoas mudaram seus hábitos. Algumas pessoas saíram de São Paulo, foram morar no interior, foram morar em... Quer dizer, você tem nesse período uma série de mudanças, e eu acho que a gente vai ter que... Eu acho que ninguém tem uma receita pronta ou uma visão muito clara do que vai ser esse mundo pós-pandemia. O que eu vejo pelo lado que as empresas têm feito é um processo bastante gradual, bastante progressivo, dando tempo das pessoas entenderem o que elas querem, se adaptarem. Eu acho que no mundo da educação a gente tem desafios aí diferentes, mas eu vejo que a gente não volta mais ao cenário que existia antes da pandemia. Eu acho que a gente vai ter um novo balanço, que a gente não sabe exatamente qual é, mas eu vejo que, assim, que as pessoas aprenderam a cultivar novos hábitos, aprenderam a ponderar a importância de outras coisas além do trabalho, o que eu acho que para a sociedade como um todo é algo extremamente positivo, mas eu acho que tem um período aí de aprendizado, de adaptação para voltar ao que chamamos aí do novo normal, né? Eu acho que acho que esse é um momento que é difícil a gente entender qual vai ser esse ponto de equilíbrio novo. E eu queria até depois deixar também uma questão aqui para os professores, que é uma das preocupações que eu tenho dentro desse contexto, né? Hoje lidero uma equipe aí com quase 400 pessoas na área de tecnologia, e você tem assim, um aspecto que a gente discutiu muito aqui, de como ter uma formação adequada dos profissionais, mas um outro aspecto que se explora menos, que para mim é uma grande preocupação, é o que fazer com os profissionais que já estão aí formados. Porque uma coisa é os profissionais que nós estamos formando para o futuro, os profissionais que... Né, como é que a gente está... acho que a apresentação do professor Wagner foi assim, espetacular, mostrando maneiras aí, como é que a gente tem que trazer esses novos elementos de tecnologia para a realidade, mas a gente convive hoje no ambiente de trabalho com pessoas de várias gerações que se formaram ao longo dos últimos 30, 40 anos, e que, além de ter um mindset, ter uma cultura diferente, a gente faz um trabalho muito grande com treinamento dentro da empresa, buscando motivar as pessoas, para, além de estar buscando no mercado esses profissionais que já têm uma capacidade diferente, como trazer as pessoas de outras gerações que já estão aí no mercado, como preparar essas pessoas para a realidade também. Então, acho que o desafio, além de preparar a nova geração, é como trazer os profissionais que têm outras habilidades, outras experiências que são super ricas e super úteis para as organizações, como prepará-los e adaptá-los a essa nova realidade também. Acho que eu vejo que é um dos grandes desafios. A gente pensa muito na formação dos novos profissionais, mas tem um contingente enorme de pessoas que estão aí que precisam se adaptar a essa nova realidade e a gente tirar delas o melhor que elas têm, de novo, dos conhecimentos, da experiência que elas já acumulam, mas se adaptando com esse novo olhar, com essa nova realidade. Eu não sei, talvez queria deixar aí até uma pergunta para os professores, aí, como é que eles veem esse ponto. Muito obrigado, professor Paulo. O Wagner quer comentar? Você está em mudo, Wagner. Isso, sim, pronto, sim. Já tá. A gente mais ouviu nessa pandemia foi, você está com mudo.
Vocês estão vendo minha tela, né? Essa é a segunda. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Primeira em relação à pandemia e essa volta, eu acho que um pouco do que o Paulo comentou, né? Eu acho que as pessoas ressignificaram muitas coisas, né? Elas encontraram outros caminhos e curtiram isso, né? Isso que é o ponto, porque a pandemia impôs algumas coisas, por exemplo, o remoto. Então, a gente tinha ali uma certa resistência quanto ao remoto. E a pandemia veio e impôs isso ao remoto. E nós aprendemos a dar aula de forma remota, né? Eu, principalmente, aí, quantas aulas e palestras dei aí durante esse 1 ano e meio. E a gente viu que tem coisas boas do remoto. E que tem coisas muito boas também no presencial. Então, eu estou desenhando os meus cursos para o ano que vem, com essa flexibilidade do MEC, de você ter 50%, chega até 50%, mesmo para os cursos presenciais, 50% EAD. Eu estou desenhando os meus cursos, tentando trazer o que tem de melhor no modelo remoto, o que tem de melhor no modelo assíncrono, que é um outro modelo, né, onde você faz um repositório ali de conteúdos, e trazendo o que tem de melhor do presencial. Então, por exemplo, trazer um palestrante internacional. O custo disso presencialmente é muito grande, se torna inviável. Eu posso pendurar todos os meus alunos numa noite e e convidar alguém lá do MIT para falar para eles. Então, os meus cursos vão ter essa flexibilidade. E muito em função do tipo de conteúdo que deve ser absorvido, do tipo de dinâmica da aula. Então, não dá para usar um Maker Lab de forma remota, óbvio, né? Mas dá para eu dar uma aula expositiva remota. Então, assim, nós estamos fazendo esse desenho e provavelmente a gente vai conseguir já entregar para o ano que vem modelos de cursos presenciais, onde eu tenha as 3 modalidades convergindo para uma melhor experiência desse nosso aluno. Tá? E aí, talvez já respondendo o que o Paulo colocou aí, a questão, né, da reciclagem aí dos profissionais já formados, isso é uma grande preocupação. A gente tem, sim, né, as carreiras, além disso, tem carreiras sendo disruptadas, carreiras que estão desaparecendo. E aí o cara trabalhou 30 anos naquilo e ele fala, o que eu vou fazer agora? Né? Então, eu acho que aí é um papel da sociedade, do poder público também, de todos, de estarem resgatando essas pessoas. Nós participamos de um movimento com várias grandes empresas, se chama Movimento Brasil Digital, tem empresas do Brasil inteiro, e a gente tem um portal, não é da FIAP, tá? É desse movimento, que se chama Eu Capacito, que existem ali cursos de reciclagem, de formação rápida, justamente para essas pessoas que estão com a sua questão ali de conhecimento já obsoleto. Então, entrando ali, são gratuitos, tá? Então, fica até a dica aí, Eu Capacito, joga no Google aí, tem curso de tudo que vocês imaginem. Lá tem IBM participando, Microsoft participando, a gente, Oracle e outras tantas empresas com cursos lá disponíveis. E eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, né, a gente vai conseguir dar capacitação para essas pessoas, esses 14 milhões aí ou mais, né, de brasileiros desempregados. E aí, olha que a gente olha para as empresas, lá na FIAP mesmo, a gente tem uma demanda absurda. Eu quero aluno, eu quero programador. O cara chega lá e fala, pô, não tenho. Quer dizer, eu tenho, mas os caras estão bem empregados. Né? Eu tenho alunos, muitos, ganhando em dólar, trabalhando aqui no Brasil. Então, eles estão ganhando 5 mil, 6 mil, até 9 mil dólares. Outro dia um aluno me falou, pô, professor, eu ganhando 9 mil dólares programando para empresas americanas, aqui do Brasil. Como que você vai concorrer com o salário desse cara? Como é que uma empresa brasileira vai pagar um salário desse? Então, tudo isso é para a gente pensar, né, e analisar todos esses impactos aí positivos e negativos que nós tivemos com a pandemia, mas, e aí principalmente, né, investir de fato na formação, na reciclagem, na atualização dos currículos, dos conhecimentos das pessoas aqui do Brasil. Muito bem, Wagner, muito bem colocado. Professor Máximo quer fazer um comentário? Depois tem uma pergunta para o senhor, professor Máximo. Então, tá bom. Tá. Então, em relação à pós-pandemia, eu, assim, do ponto de vista das universidades, mas também
pelo que eu venho monitorando no âmbito do mundo do trabalho, o auspicado, como disse muito bem o Paulo, seria de fato que isso trouxe uma mudança, um conjunto de mudanças que são em benefício das pessoas, né? Entre elas o trabalho remoto, à distância, a possibilidade, não de forma total, né? Mas de alternar alguns dias de trabalho em casa, alguns dias de trabalho no escritório, de poder eleger, né? De poder escolher. Isso porque imaginamos uma cidade como São Paulo, né? Onde só o fato de se deslocar da casa até o escritório vai embora 2 horas, se chover 3. E isso, e de volta são 4, 5 horas. E, ao longo de uma carreira, é um pedaço de vida que a gente passa no trânsito. É sacanagem, a gente poderia utilizar esse pedaço de vida para fazer qualquer outras coisas, pelo que está no trânsito. Mas agora está desenvolvendo os carros inteligentes, e aí dentro do carro já pode assistir filme, assistir aula, fazer cursos, enfim. Aí vai melhorar um pouquinho. Mas, assim, a mesma coisa nos conteúdos do ensino, né? Como foi dito, a melhor forma, feito pelo Wagner, a melhor forma seria o híbrido, né? Que é a forma, até porque todos nós temos conteúdo online hoje. Aliás, toda a universidade do mundo tem conteúdos online. Então, um dos primeiros benefícios de um aluno a ter acesso a conteúdo online é ele poder ter acesso não somente ao conteúdo dos seus professores daquela sua específica universidade, mas também poder acessar conteúdo de outros professores de qualquer universidade do mundo. Então, isso é uma grande contribuição, né? Mas também pelo fato que, assim, também o presencial é importante, como foi dito, pela troca. Então, o melhor seria esta dimensão híbrida. Agora, pelo que eu venho percebendo, infelizmente, a tendência, me parece, que a gente, nesses 2 anos, não vai aprender nada. É que nós voltaremos exatamente a 2 anos atrás, sem ter aprendido nada. Isto por um simples motivo. O humano é um ser extremamente conservador. Nós estamos numa sociedade extremamente conservadora. Eu falo de sociedade, não o Brasil, estou dizendo a sociedade humana. E, infelizmente, muitas empresas não vão deixar que o seu funcionário possa trabalhar em casa, fazendo exatamente a mesma coisa que faria no computador da sua mesa, no escritório. Só mudando de mesa, mas assim, o desempenho seria o mesmo ou maior. Isso é comprovado pela pesquisa, mas mesmo assim a empresa não vai deixar. As universidades também não vão deixar os alunos poder eleger se acompanhar as aulas gravadas em casa, de forma remota, quando eles quiserem, ou vão obrigá-lo a ir presencialmente, vão alterar a lista de presença. A política, nós temos hoje plataformas em experimentação em alguns lugares que permitem a criação de processos decisionais absolutamente colaborativos do tamanho de um país. Nós hoje podemos votar a qualquer momento por celulares. Mas a política não vai deixar fazer isso, porque obviamente isso significa que muitos políticos vão perder o emprego. Eles não querem largar o emprego. O debate nesse dia sobre a questão das eleições seguras, né? Sim, existe blockchain. Foram já aplicados em vários contextos. Blockchain é a tecnologia que resolve a dúvida se as eleições... É impossível fraudar as eleições com blockchain. Mas, mesmo assim, a política não vai nessa direção. Então, assim, quero dizer, há um problema. O problema é o ser humano. Nós temos hoje tecnologia que nos permitiria de viver muito melhor. Como todos nós sabemos muito bem. Agora, não estamos aproveitando isso pela incapacidade do humano de saber se questionar e renovar. Somos extremamente conservadores. E o âmbito acadêmico, a pedagogia, as ciências sociais humanas, é o lugar mais conservador que existe. Então, infelizmente, assim, eu espero que isso não seja, mas me parece que é uma tendência, isso é extremamente triste, porque demonstra que não somos capazes de aprender com o que nos acontece. Em relação à pergunta que foi feita sobre a questão das gerações que vão se alternando e que precisa sempre se renovar,
Há uma outra questão, além do que já foi dito, a necessidade de formação continuada, que é a questão da inevitável redução do trabalho e do fim do trabalho em geral. Isto é, a automatização leva inevitavelmente à perda de uma grande quantidade. Isso será crescente. Isso é irreversível. E nós não teremos a possibilidade de voltar à sociedade de pleno emprego. Primeiro, já o sistema industrial nunca gerou sociedade de pleno emprego. Mas hoje, com a automatização, nós teremos a tendência a uma redução qualitativa de quantidade de trabalho e sucessivamente também do fim da carreira do trabalho. Isso é, não devemos pensar que uma pessoa não pode trabalhar, contribuir 35, 40 anos, mas vai trabalhar 10 anos, vai trabalhar num período menor da própria vida. E vai aí ter a necessidade de reprogramar a sociedade baseada em outros valores, que não serão mais na sociedade do futuro. Não sei quanto distante será esse futuro, isso não depende de nós, ninguém pode fazer uma previsão exata sobre isso, mas eu imagino que na sociedade do futuro os valores não serão mais, o trabalho não terá mais aquele valor que tive nas sociedades anteriores, e outros valores irá substituir a centralidade do trabalho, porque não será mais necessário trabalhar como nós entendemos o trabalho. Aí terá o problema do salário. Aí já, isso é um debate já avançado, se fala de salário universal, isto é, de aproveitamento de produção criada de forma automatizada, de redistribuição desse recurso para a população, de novo, outros tipos de moeda, novos tipos de moeda, por exemplo, ligada à quantidade de horas que se passa conectados, a produção de dados que nós geramos, a venda dos nossos dados, enfim, tem um conjunto de argumentos que estão em debate, que são extremamente interessantes, a modo de ver, porque demonstra como, de fato, estamos indo para outros lugares, mas temos sempre o limite da nossa condição humana conservadora, que nos limita, em lugar de nos correr em direção ao futuro, nós estamos querendo voltar atrás, né? Bom, é muito bem colocado. Essa questão do trabalho, então, foi perfeita, professor Máximo. Esse é o grande paradoxo, né? Porque a automação reduz postos, principalmente aqueles, inclusive, que são perigosos e desgastantes e tal. E no futuro, realmente, até essa questão dessa rotatividade, pode-se dizer assim, talvez não seja o termo mais próprio, mas ou seja, de períodos de produção e a redistribuição desses ganhos que serão feitos pela automação. Porque isso é essencial, né? Na medida em que, se não tem o salário, não tem consumo, não tem produção. Quer dizer, é uma cadeia que tem que ser balanceada e sempre pensando, evidentemente, no homem, que é o sentido aí de toda essa característica de produção. Mas tem uma pergunta para o senhor, professor Máximo, que chegou aqui. Eu vou ler bem devagar, é curta, mas diz o seguinte: professor Máximo, este diálogo com os não-humanos já não era o que nossos ancestrais tentavam através da religiosidade? A pergunta é essa. Esse diálogo com os não-humanos já não era o que os nossos ancestrais tentavam através da religiosidade? Então, essa é a pergunta, se eu puder... Olha, se parece, mas não é. Eu entendo que possa se parecer, no sentido que os nossos ancestrais dialogavam com a floresta, com as plantas, né? Todos os remédios construídos com a planta, mas é extremamente diferente. Por que é diferente? Porque esse nosso diálogo hoje acontece através dos data, através de arquiteturas de transferimento de redes e de dados que produz um acesso a informações sobre mudanças climáticas, sobre o estado de saúde de uma árvore, enfim, sobre qualquer coisa que sensores, internet das coisas, Big Data, podem nos informar sobre o meio ambiente, os famosos dados ecométricos, né? Agora, e a outra grande diferença é que esses dados são dados exatos, isso é, são dados
que obedece a número, que obedece a uma mensuração precisa, que, portanto, nos dá a possibilidade também de interagir de outra maneira, nos dá sinais certos. Mentre a dimensão religiosa, que obviamente é importante em todas as culturas, qualquer tipo de forma de espiritualidade, é mais intuitiva, mais metafísica, mais abstrata, digamos assim, mais ligada à fé, que obviamente dentro do âmbito do humano também é um elemento importante. Aqui estamos no âmbito da ciência, isto é, na produção de dados que são transferidos, nós temos acesso ao estado de saúde do meio ambiente através dessas tecnologias. Bom, então, amigos, nós temos aí 9 minutos ainda de tempo restante, então tem mais ou menos uns 3 minutos aí para cada um. Se quiser fazer uma consideração final pela ordem da apresentação, não sei se Paulo quer começar, tem 3 minutos aí cada um para fazer uma consideração final sobre o assunto do tema. Vou fazer só, então, encerramento, um agradecimento aqui. Para mim, de novo, como uma pessoa que não devia debater aqui sobre educação, alguém que não é do meio acadêmico, com 2 professores do nível dos professores que a gente tem hoje, até acho que uma ousadia aqui. Espero ter contribuído com o debate, acho que foi muito, muito rico ver as visões do professor Wagner, do professor Máximo, que, embora bastante distintas, são absolutamente complementares, né? Acho que a gente conseguiu montar aí um pano de fundo muito interessante, aí a partir, acho que das 3 apresentações, que tiveram enfoques muito diferentes, né? Então, eu espero ter contribuído aí com o debate. Me coloco à disposição, deixei meus contatos aí, acho que depois o material vai ser distribuído. Fico aí à disposição para responder eventualmente perguntas, para trocar ideias com o pessoal que participou aqui do evento, depois também de maneira offline. Tá? Então, basicamente é isso. Me despedir, agradecer pelo convite. Foi realmente um grande prazer. Espero ter contribuído um pouco aí com a discussão. Sim, Paulo, você tem razão aí nessa coisa, e você como se declara aí como alguém da indústria, né, mais ligado à indústria, mas isso tem tudo a ver. Lembre-se, vamos lembrar aqui que a construção das novas diretrizes curriculares de engenharia foi feita principalmente pela ABENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, e a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, né, questionando isso, o que a indústria precisa, vamos dizer, de fazer e o que a escola pode contribuir, e cada um olhando dessas coisas. Então, essa tua participação realmente está muito alinhada com as novas diretrizes curriculares nacionais, você até citou elas aí na apresentação, eu acho que tem tudo a ver. E essa complementação aí do professor Wagner e do professor Márcio realmente integram isso de uma forma bastante plena. Vamos ouvir o professor Wagner? Maravilha, maravilha. Bom, agradecer também a todo esse apoio, esse carinho. De fato, aí foram 2 horas que passaram voando, porque a gente aprendeu muito. Parabenizar aí o professor Máximo, Paulo, Áureo, aí pelo evento, eventos como este, que de fato engrandece aí as faculdades, os conhecimentos, as pessoas, né? Trazer a indústria e a escola para, de fato, dialogar. É de extrema importância. Eu estive lá na CNI em várias reuniões, professor, desenvolvendo lá, ajudando a desenvolver a FIAP, foi uma das faculdades que participaram junto lá no desenvolvimento das novas DCNs de engenharia, e a gente ficou muito contente, né, com o resultado final, porque, de fato, mostrou que o ensino se faz mesmo com mão na massa, com o aluno sendo protagonista. Não dá mais para a gente, eu tô na carreira já há mais de 25 anos dando aula, né? E eu falo para meus professores, a gente não é mais o detetor do conhecimento, conhecimento é just in time, conhecimento está aqui, ó. O aluno, se sua aula lá não tiver encantadora, ele vai falar, depois eu dou uma gugada nesse negócio aí que eu sei que tem lá. Então, o nosso maior papel é inspirar essas novas gerações para que faça aí um Brasil melhor, porque a gente não está sendo muito feliz, não. Obrigado mesmo, e sempre otimista. Muito obrigado, professor Wagner. Agora, professor Máximo, pode fazer aí a sua consideração final, por favor? Então, também agradeço, Áureo, agradeço Wagner e Paulo pelas excelentes exposições. Foram
como foi dito, foi casualmente, né? Mas foi muito linear, cada apresentação estava na ordem certa e contribuiu da sua maneira a formar este quadro, que me parece um quadro extremamente otimista. Todos nós temos uma visão muito otimista em relação às possibilidades que a tecnologia nos oferece. Me parece que tem uma dimensão de fraqueza na dimensão humana. Nós estamos numa época de protagonismo dos humanos. Vê a pandemia e uma pequena entidade invisível como um vírus muda tudo, muda a economia, muda as relações. As mudanças climáticas, grandes efeitos que já estão aparecendo, também nos amedrontam, porque são transformações extremamente duras, né? Que vão impactar em uma forma quase sem soluções. E depois a inovação tecnológica, inteligência artificial, inteligência automatizada dos dados, que também são superiores a nós. Estamos numa época onde nós deixamos de ser os atores principais das mudanças. As mudanças estão vindo por outros atores. Aí precisamos ser inteligentes. E como diz Dona Haraway, fazer aliança. Aliança com os não humanos, aliança com os algoritmos, aliança com os big data, aliança com os vírus, aliança com as mudanças climáticas. E esta é a postura da ideia de inteligência na biologia. Saber se afastar do próprio nível de equilíbrio e se adaptar aos desafios que o meio ambiente nos propõe. Este é o desejo, né, que isso aconteça. Agora, custado, infelizmente, o enorme conservadorismo do Homo sapiens. Somos extremamente conservadores e difícil de mudar do ponto de vista dessa transformação. Esperamos que nós ajudamos, nós imprimimos como educadores, né, ajudamos a evolução desse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão, na realidade, o homem está de frente a um enigma, né? Como nós vamos enfrentar uma situação que não está codificada, não está na nossa experiência, no futuro incerto que foi falado. O Paulo citou o Harari, falando que a única, parece um paradoxo, a única coisa certa é a mudança, a única constante é a que tudo muda e mudará sempre. Então, são situações absolutamente diferentes e entendê-las e fazer com que isso aconteça é um grande desafio e que realmente descreve o nosso futuro. Nosso futuro é um futuro que a única certeza que tem é a mudança. Então, caros professores, uma grande honra poder estar aqui, vou dizer, apoiando aí as brilhantes apresentações que foram feitas. Foram momentos, como falou o Wagner, muito agradáveis e que realmente nos animam a levar essa nossa luta à frente. Como tem ainda 1 minuto, eu vou fazer uma proposta extremamente polêmica, que eu gostaria de mudar o nome Big Data, professor Máximo, para Magna Data, já que data é uma palavra latina. eu até de provocação chego e falo, olha, pessoal, não é Big Data, é Magna Data. Enquanto vocês enquanto vocês estiverem comigo, falem isso. É claro que é apenas uma visão pessoal e agradável. Então, muito obrigado aí a todos pela participação, aprendi muito e fico muito feliz de ver pessoas assim tão distintas, você dedicarem aqui seu tempo para a melhoria das nossas atividades de formação. Então, muito obrigado aí a todos em nome da SOEA, esperamos em breve nos encontrar novamente. Tá bom? Então, encerramos por aqui com 1 minuto de antecedência.